O Evangelho de Shri Ramakrishna, por M. Mahendranath Gupta, um discípulo direto de Shri Ramakrishna, original em Bengali, traduzido para o inglês por Swami Nikhilananda, traduzido do inglês por Leda Marina Bevilacqua Leal. Capítulo 25. Conselho ao Pundit Shashadhar. Segunda-feira, 30 de junho de 1884. Shri Ramakrishna estava em seu aposento, sentado numa esteira estendida no chão. O Pundit Shashadhar e alguns devotos estavam com ele na esteira e outros, sentados no chão. Surendra, Baburam, M., Arish, Latu, Asra e outros estavam presentes. Eram aproximadamente 4 horas da tarde. Shri Ramakrishna havia encontrado o Pundit Shashadhar 6 dias antes, em Calcutá, e agora, o Pundit viera Dakshinesvar visitar o mestre. Budar Chattopadhyaya e o irmão mais velho, anfitriões do Pundit, acompanhavam-no. O Pundit era seguidor do caminho da Jnana. O mestre explicava-lhe este caminho, dizendo: Nitya e Lila são dois aspectos de uma mesma realidade. Aquele que é o indivisível Satchidananda assumiu formas diferentes para sua Lila. Ao descrever a natureza da realidade última, o mestre de vez em quando ficava inconsciente, em Samadhi. Enquanto falava era tomado de fervor espiritual. Disse ao Pundit: Meu caro senhor, Brahma é imutável e imóvel como o Monte Sumeru, mas aquele que é imóvel pode também mover-se. O mestre estava em êxtase. Começou a cantar com sua voz melodiosa. Quem existe que pode entender o que seja Mãe Kali? Até mesmo os 6 darshanas são incapazes de revelá-la. Continuou. É a mãe por acaso, uma simples mulher, nascida como as outras. Somente em cantar seu santo nome pode Shiva sobreviver ao veneno mortal. É ela quem cria os mundos, é ela quem preserva e destrói, com um mero piscar de seus maravilhosos olhos. Ela contém o universo em seu ventre. Procurando refúgio a seus pés, os próprios deuses sentem-se salvos, e Mahadeva, o deus dos deuses, jaz prosternado sob seus pés. Novamente cantou. É a mãe somente a esposa de Shiva? A ela deve inclinar-se, o rei da morte que tudo destrói. Desnuda ela vagueia pelo mundo, matando seus inimigos demoníacos. Ou fica em pé de Shiva. Seus pés sobre a forma de seu marido. Que estranha esposa é ela! O jogo de minha mãe, diz Prasad, aniquila todas as regras e leis, luta duro pela pureza, aumente, e tenta entender as maneiras de minha mãe. E novamente. Não bebo vinho comum, mas o vinho da felicidade eterna. Enquanto repito o nome de minha mãe Kali, ele intoxica a minha mente de tal forma que as pessoas me tomam por bêbado. E de novo. Podem todos ter a visão de Shyama? O tesouro de Kali é para todos? Oh, é uma pena que minha mente tola não veja o que é verdadeiro. Mesmo com todas suas penitências, raramente o próprio Shiva contempla a visão sedutora dos pés carmins da mãe Shyama. Para aquele que medita nela, as riquezas do céu são, na verdade, pobres. Se Shyama lançar seu olhar sobre ele, ele nadará em felicidade eterna. O príncipe dos yogis, o rei dos deuses, meditam em vão sobre seus pés. Contudo Kamalakanta anseia pelos pés abençoados da mãe. O elevado estado espiritual do mestre gradualmente diminuiu. Parou de cantar e sentou-se em silêncio. Depois de algum tempo, levantou-se e sentou-se no divã. O Pundit Shashadhar ficou encantado vendo o mestre cantar. Humildemente perguntou a Shri Ramakrishna: O senhor não vai cantar mais? Um pouco mais tarde, o mestre cantou novamente. Alto no céu dos pés da mãe, minha mente voava como uma pipa, quando veio uma rajada de vento de pecados que a levou rapidamente para a terra. Depois cantou. De uma vez por todas agora compreendi inteiramente, do uno que conhece isso bem, aprendi o segredo de Bhava. Um homem veio a mim de um lugar onde não existe noite. E agora já não posso mais distinguir o dia da noite. Rituais e devoções tornaram-se sem proveito para mim. Meu sono está quebrado. Como posso dormitar mais? Porque agora estou bem desperto na yoga sem sono, ó Mãe Divina, una conti, finalmente, no sono da yoga, meu sono acalentei para sempre. Incline a cabeça, diz Prasad, ante o desejo e liberação.
Conhecendo o segredo que Kali a una com o mais elevado Brahman, pus de lado, uma vez por todas, tanto a retidão como o pecado. Shri Ramakrishna continuou. Entreguei minha alma aos destemidos pés da mãe, será que ainda tenho medo da morte? No tufo de cabelo em minha cabeça está preso o poderoso mantra, o nome da mãe Kali. Vendi meu corpo no mercado do mundo. E com ele comprei o nome de Shri Durga. Quando Shri Ramakrishna cantou o verso, e com ele comprei o nome de Shri Durga, lágrimas começaram a rolar dos olhos do Pundit Shashadhar. O mestre continuou a canção. Fundo no meu coração, plantei o nome de Kali, a árvore do céu que satisfaz todos os desejos. Quando Yama, rei da morte, aparecer, abrirei meu coração para ele, e o mostrarei crescendo ali. Joguei fora meus 6 inimigos persistentes, pronto estou para navegar no mar da vida. Gritando, salve Durga! Outra vez cantou. Mor, ó mente, dentro de você mesma. Não entre em casa de mais ninguém. Se procurar somente entrar ali, encontrará tudo o que está buscando. E de novo. Embora eu jamais relute em conceder liberação, na verdade hesito em dar puro amor. Aquele que possui puro amor supera tudo. É adorado pelos homens, e triunfa sobre os 3 mundos. O Pundita havia estudado os Vedas, os Puranas e as outras escrituras. Gostava de discutir filosofia. O mestre, sentado no divã, lançou um olhar benigno ao Pundita e deu-lhe conselhos utilizando parábolas. Mestre, ao Pundita. Há muitas escrituras como os Vedas, mas não se pode realizar Deus sem austeridade e disciplina espiritual. Deus não pode ser encontrado nos 7 sistemas, nos Vedas ou nos Tantras. Mas deve-se aprender o conteúdo das escrituras e então, agir segundo suas prescrições. Um homem perdeu uma carta. Não conseguia lembrar-se onde a tinha deixado. Começou a procurá-la com um lampião. Depois de 2 ou 3 pessoas a procurarem, a carta foi finalmente encontrada. A mensagem era: pedimos que nos enviem 5 medidas de sandes e uma peça de roupa. O homem leu e, em seguida, jogou-a fora. Não mais necessitava dela. Agora, o que tinha de fazer, era comprar o sandes e uma peça de roupa. Melhor do que ler é ouvir, melhor do que ouvir é ver. Compreendem-se as escrituras melhor, ouvindo-as dos lábios do guru ou de um santo. Assim, não se pensa a respeito da parte não essencial. Hanuman disse: Irmão, não sei muito sobre as fases da lua ou posição das estrelas. Apenas contemplo Rama. Mas ver é bem melhor do que ouvir. Desta forma todas as dúvidas desaparecem. É verdade que muitas coisas estão relatadas nas Escrituras, mas todas elas são inúteis sem realização direta de Deus, sem devoção aos seus pés de lótus, sem pureza de coração. O almanaque prevê a quantidade de chuvas do ano, mas o Senhor não obterá uma gota de água, se espremer o almanaque. Não, nem mesmo uma gota. Por quanto tempo deve-se raciocinar sobre os textos das Escrituras? Enquanto não tiver tido a realização direta de Deus. Por quanto tempo a abelha zumbi? Enquanto não pousar numa flor, mal pousa numa flor, e começa a sugar o mel, fica quieta. Mas o Senhor deve lembrar-se de uma outra coisa. Pode-se falar mesmo depois da realização de Deus. Mas neste caso fala-se de Deus e da felicidade divina. É como um bêbado gritando: salve a Mãe Divina! Mal pode pronunciar qualquer coisa devido à sua embriaguez. O Senhor pode reparar, também, que uma abelha faz um barulho confuso depois de haver sugado o mel de uma flor. O Jnani raciocina sobre o mundo, através do processo de neti, isto não. Raciocinando assim, por fim chega ao estado de felicidade, que é Brahma. Qual é a natureza de um Jnani? Eide de acordo com as prescrições das Escrituras. Uma vez fui levado a Chanaka onde vi alguns sadhus. Vários deles estavam costurando. Todos riem. Ao nos ver puseram de lado suas costuras. Sentaram-se retos, cruzando as pernas e conversaram conosco. Todos riem. Mas os jnanis não falam de coisas espirituais, sem serem indagados. Perguntarão primeiro sobre coisas tais como a sua saúde e sua família. Mas a natureza de um vijnani é outra. É indiferente a tudo. Talvez leve sua roupa solta debaixo do braço,
como uma criança, ou a roupa tenha caído do seu corpo. O homem que sabe que Deus existe é chamado um Gnani. O Gnani é aquele que sabe, fora de dúvidas, que uma tora de madeira contém fogo. Mas um Vijnani é aquele que acende o pedaço de madeira, cozinha naquele fogo e alimenta-se da comida. Os 8 grilhões caíram do Vijnani. Pode somente manter a aparência de luxúria, raiva e outros defeitos. Pundit. Os nós do coração são cortados pela raiz, todas as dúvidas são destruídas. Mestre. Sim, uma vez um navio navegava, quando subitamente suas juntas de ferro, pregos e parafusos caíram. O navio estava passando por uma colina magnética e assim, todo o seu ferro afrouxou-se. Eu tinha o hábito de ir à casa de Krishna Kishore. Uma vez ele me disse: "Por que o senhor masca uma folha de betel?" Respondi-lhe: "É meu prazer. Vou mascar folha de betel, olhar-me no espelho e dançar nu no meio de 1000 moças." A esposa de Krishna Kishore repreendeu-o. "O que disse a Ramakrishna? Você não sabe falar com as pessoas." Neste estado, as paixões como luxúria e raiva são totalmente queimadas, embora nada aconteça ao corpo físico. Este se parece com qualquer outro corpo, mas dentro, está puro. Um devoto. O corpo permanece, mesmo depois da realização de Deus? Mestre. Com alguns, o corpo sobrevive para que possam exaurir seu prarabdha karma ou trabalhar para o bem-estar dos outros. Banhando-se no Ganges, um homem livra-se do pecado e alcança a liberação. Mas, por ser cego, não se livra da cegueira. Claro que escapa de nascimentos futuros que, do contrário, seriam necessários para colher o resultado de seu karma de erros passados. Seu corpo atual permanece vivo até que seu momentum não esteja exaurido, mas futuros nascimentos não serão possíveis. A roda move-se enquanto dura o impulso que a colocou em movimento. Depois para. No caso de tal pessoa, as paixões como luxúria e a ira são completamente queimadas. O corpo fica vivo apenas para executar algumas ações. Pundit. Isso chama-se sanskara. Mestre. O Vijnani sempre vê Deus. É por isso que é tão indiferente ao mundo. Vê Deus mesmo estando de olhos abertos. Às vezes desce de Nitya a Lila, e outras vezes, sobe de Lila para Nitya. Pundit. Não compreendo isso. Mestre. O Jnani raciocina sobre o mundo pelo processo Neti, e por fim, alcança o eterno e indivisível Satchidananda. Raciocina desta forma: Brahma não é os seres vivos, ele não é nem o universo, nem os 24 princípios cósmicos. Assim realiza que é o absoluto que se tornou tudo isto, o universo, os seres vivos e os 24 princípios cósmicos. O leite desenvolve-se em coalhada e a coalhada é batida até tornar-se manteiga. Depois de extrair a manteiga, compreende-se que a manteiga não é essencialmente diferente do soro, nem o soro da manteiga. A casca da árvore vai com a medula e a medula com a casca. Pundit, sorrindo para Budar. Você entende isso? É muito difícil. Mestre. Se houver manteiga deve haver soro, também. Se o senhor pensar em manteiga, deve também pensar em soro, pois um não existe sem o outro. Da mesma forma, se o senhor aceitar Nitya, deve aceitar também Lila. É o processo de negação e afirmação. O senhor realiza Nitya, negando Lila. Em seguida o senhor afirma Lila, vendo nela a manifestação de Nitya. Alcança-se este estado, depois de realizar a realidade nos aspectos pessoal e impessoal. O pessoal é a personificação de Chit, consciência, o impessoal é o indivisível Satchidananda. Foi somente Brahman que se tornou tudo. Portanto, para o Vijnani, esse mundo é como uma mansão de alegria, mas para o Jnani é uma moldura de ilusão. Um outro homem disse-lhe, como resposta: "Este mundo é uma mansão de alegria. Aqui posso comer, beber e divertir-me." Ó médico, como você é um tolo! Você pode ver somente a superfície das coisas. O poder de Janaka era único. O que lhe faltava do mundo ou do espírito? Agarrando-se tanto a um quanto a outro. Bebeu o leite de uma xícara cheia até a borda. O Vijnani goza a felicidade de Deus de uma forma mais intensa.
Alguns ouviram falar de leite, outros viram-no e alguns beberam-no. O Vijnani bebeu leite, gostou e ficou alimentado. O mestre permaneceu em silêncio por alguns minutos e então perguntou ao Pundit Shashadhar se não queria fumar. O Pundit foi à varanda, fumar. Logo voltou para o quarto e sentou-se no chão com os devotos. Sentado no pequeno divã, o mestre continuou a conversa. Mestre, ao Pundit. Vou dizer-lhe uma coisa. Há 3 espécies de felicidade. A felicidade do desfrutar mundano, a felicidade da adoração e a felicidade de Brahma. A felicidade do desfrutar mundano é a felicidade de mulher e ouro, que as pessoas experimentam sempre. A felicidade da adoração é a que se desfruta enquanto se canta o nome e as glórias de Deus. E a felicidade de Brahma é a felicidade da visão de Deus. Depois de experimentarem a felicidade da visão de Deus, os rishis dos tempos antigos ultrapassaram todas as regras e convenções. Chaitanyadeva costumava experimentar 3 estados espirituais. O interior, o semiconsciente e o consciente. No estado interior, via Deus e entrava em Samadhi, e estava em estado de Jada Samadhi. No estado semiconsciente ficava parcialmente consciente do mundo externo. No estado consciente podia cantar o nome e as glórias de Deus. Asra, ao Pundit. Assim todas as suas dúvidas foram agora esclarecidas. Mestre, ao Pundit. O que é Samadhi? É a completa fusão da mente na consciência de Deus. O Jnani experimenta Jada Samadhi, quando então não resta qualquer rastro do eu. O Samadhi que é atingido por meio de Bhakti é chamado Chetana Samadhi. Neste Samadhi permanece a consciência do eu, da relação servo-amo, amante bem-amado e da relação alimento e aquele que é nutrido. Deus é o amor, o devoto é o servo. Deus é o bem-amado, o devoto o amante. Deus é o alimento e o devoto é aquele que é nutrido. Não quero ser açúcar, quero comê-lo. Pundit. O que acontece se Deus dissolve todo o seu eu, se ele transforma aquele que desfruta em açúcar? Mestre, sorrindo. Ora, diga-me o que vai em sua mente. As escrituras não mencionam Narada, Sanaka, Sanatana, Sananda e Sanat Kumara? Pundit, sim, senhor, mencionam. Mestre. Embora fossem Jnanis, todavia conservaram o eu do Bhakta. O senhor não leu o Bhagavata? Pundit. Li somente uma parte, não todo. Mestre. Ore a Deus. Ele está cheio de compaixão. Será que não escutará as palavras de seu devoto? Ele é Kalpataru. O senhor obterá dele tudo o que desejar. Pundit. Não havia pensado profundamente a esse respeito, mas agora compreendo. Mestre. Deus conserva um pouco do eu em seu devoto, mesmo depois de ter lhe dado o conhecimento de Brahma. Esse eu é o eu do devoto, o eu do Jnani. Através desse eu, o devoto desfruta o jogo infinito de Deus. O socador estava quase desgastado de tanto ser batido. Havia sobrado apenas um pedaço que se perdeu na vegetação e ocasionou a destruição da raça dos Yadus. O Vijnani retém o eu do devoto, o eu do Jnani, a fim de saborear a felicidade de Deus e ensinar as pessoas. Os rishis da antiguidade eram de uma natureza tímida. Assustavam-se facilmente. Sabem como era a sua atitude? Diziam: que eu obtenha de qualquer maneira a minha salvação, quem se importa com os outros? Um pedaço oco de madeira consegue flutuar, mas afunda-se apenas um pássaro pousar. Mas Narada e sábios do seu tipo são como uma imensa tora que não somente pode atravessar até a outra margem, mas também carrega muitos animais e pessoas. Um barco a vapor atravessa o oceano e também leva pessoas. Mestres como Narada pertencem à classe dos Vijnanis. Eram muito mais corajosos do que os outros rishis. Eram como um exímio jogador de satrancha. O senhor já deve ter notado como ele grita enquanto joga os dados. O que quero? 6? Não, 5. Aqui estão 5. E cada vez que joga os dados, obtém o número que deseja. É um jogador tão esperto. Enquanto joga até torce o bigode. Um simples Jnani treme de medo. É como um jogador de satrancha amador. Está ansioso para mover suas peças de algum modo até a zona de segurança, onde elas não serão tomadas por seu opositor.
Mas o Vijnani não tem medo de nada. Realizou ambos os aspectos de Deus, pessoal e impessoal. Falou com Deus. Desfrutou a felicidade de Deus. É uma alegria indescritível fundir a mente no Brahma indivisível, pela contemplação. É também uma alegria manter a mente na lila, o relativo, sem dissolvê-la no absoluto. Um simples Jnani é uma pessoa monótona. Sempre analisa, dizendo, isto não, isto não. O mundo é como um sonho. Mas eu levantei ambas as mãos, portanto, aceito tudo. Ouço uma história. Uma vez uma mulher foi visitar uma amiga tecelã. A tecelã, que estivera afiando diferentes tipos de fios de seda, ficou muito contente ao ver a amiga e disse-lhe: Amiga, não posso dizer quão feliz estou em vê-la. Deixe-me apanhar um refresco para você. Saiu do aposento. A mulher olhou para os fios de cores diferentes e ficou tentada. Escondeu um punhado de fio debaixo do braço. A tecelã voltou logo com os refrescos e começou a servir a convidada com grande entusiasmo, mas ao olhar para a linha, compreendeu que a amiga havia apanhado um punhado. Fez um plano para recuperá-lo, dizendo: Amiga, há tanto tempo que não a vejo. Este é um dia de grande alegria para mim. Gostaria de convidá-la para dançar. Quando a tecelã viu que sua amiga dançava sem levantar os braços, disse: Amiga, vamos dançar com ambos os braços levantados. Este é um dia de grande alegria. Mas a convidada pressionou um braço contra o corpo e dançou levantado somente o outro. A tecelã disse: O que é isto, amiga? Por que dança com apenas um dos braços levantados? Dance comigo, levantando ambos. Olhe para mim e veja como danço. Mas a convidada continuava apertando o braço de um lado. Dançou com o outro levantado e disse com um sorriso: É assim que sei dançar. O mestre continuou: Não aperto meu braço de um lado. Ambos estão livres. Não tenho medo de nada. Aceito tanto Nitya como a Lila, tanto o absoluto quanto o relativo. Eu disse a Keshav-Sen que ele não poderia realizar Deus sem renunciar ao ego. Ele disse: Senhor, neste caso não poderei manter a organização. Retruquei: Estou lhe pedindo para desistir do ego imaturo, o ego perverso, mas não há qualquer mal no ego maduro, o ego filho, o ego servo, o ego do conhecimento, o ego do homem mundano, o ego ignorante, o ego imaturo é como uma vara grossa. Divide, por assim dizer, a água do oceano de Satchidananda, mas o ego servo, o ego filho, o ego do conhecimento é como uma expansão de água. Vê-se claramente que há somente uma expansão de água. A linha divisória faz parecer que a água possui duas partes, mas vê-se que, na realidade, há somente uma expansão de água. Shankaracharya manteve o ego do conhecimento para ensinar as pessoas. Deus mantém em muitas delas o ego do Jnani ou o ego do Bhakta, mesmo depois de ter alcançado o Brahmajnana. Hanuman, depois de realizar Deus em seus aspectos pessoal e impessoal, manteve para com Deus a atitude de um servo, um devoto. Disse a Rama: Ó Rama, às vezes penso que tu és o todo e eu, parte de ti. Às vezes penso que tu és o amo e eu, teu servo. E às vezes, Rama, quando contemplo o absoluto, vejo que eu sou tu, e tu és eu. E Yashoda ficou muito pesarosa com a separação de Krishna e chamou Radha. Radha viu o sofrimento de Yashoda e revelou-se a ela como a Shakti divina, que era a sua verdadeira natureza. Disse a Yashoda: Krishna é Shidatma, consciência absoluta e eu, Shid Shakti, o poder primordial. Peça-me uma graça. Yashoda disse: Não quero Brahmajnana. Por favor, conceda-me apenas que eu possa ver a forma de Gopala em minha meditação, ter a companhia dos devotos de Krishna, sempre servir os devotos de Deus e cantar o nome e glórias de Deus. Uma vez as gopis sentiram um grande desejo de ver as formas do Senhor. Então Krishna mandou-as mergulhar nas águas do Yamuna. Mal mergulharam, chegaram todas ao Vaikunta. Ali viram a forma do Senhor dotada dos 6 esplendores celestiais. Mas não gostaram. Disseram a Krishna: Queremos ver Gopala e servi-lo. Por favor, concede-nos somente essa graça. Não queremos mais nada. Depois de sua partida para Mathura, Krishna quis dar o conhecimento de Brahma às gopis. Disse-lhes:
Moro tanto no interior, como no exterior de todos os seres. Por que devem ver somente uma de minhas formas? As gopis gritaram em coro. Ó Krishna, tu queres afastar-te de nós? É por isso que nos está instruindo em Brahmasnana? O Senhor conhece a atitude das gopis? É esta. Somos de Radha e Radha é nossa. Um devoto. Esse eu do devoto nunca desaparece totalmente? Mestre. Sim, desaparece com o tempo. Obtém-se então o conhecimento de Brahman, e entra-se em Samadhi. Também o perdi, mas não todo o tempo. Na escala musical há 7 notas. As, Re, Ga, Ma, Pará, Dá e Mi. Não se pode manter a voz em Mi durante muito tempo. Deve-se trazê-la de novo, para as notas mais baixas. Oro a Mãe Divina, ó Mãe, não me deis Brahmasnana. Antigamente aqueles que acreditavam em Deus com forma, costumava visitar-me muito. Então os modernos Brahmasnanis começaram a chegar. Naquela época costumava permanecer inconsciente, em Samadhi a maior parte do tempo. Sempre que retornava à consciência do mundo, dizia a Mãe Divina, ó, por favor, Mãe, não me deis Brahmasnana. Pundit. Deus escuta nossas orações? Mestre. Deus é o Kalpataru, a árvore que satisfaz todos os desejos. Certamente o Senhor conseguirá o que quiser dele, mas deve orar perto do Kalpataru. Só então sua prece será atendida. Deve lembrar-se de outra coisa. Deus conhece nosso anseio interior. Um homem obtém a satisfação do desejo que acalenta, ao praticar sadhana. Como se pensa, assim se recebe. Um mágico estava apresentando seus truques, diante de um rei. De vez em quando exclamava: venha a confusão, venha a ilusão. Ó rei, dê-me dinheiro, dê-me roupas. Subitamente sua língua virou para cima e prendeu-se no palato. Experimentou com faca. Não podia pronunciar nenhuma palavra, nenhum som e ficou imóvel. As pessoas pensavam que ele estivesse morto. Construíram uma armação de tijolos e enterraram-no como estava. Depois de 1000 anos, alguém cavou a armação. Dentro encontraram um homem sentado em Samadhi. Tomaram-no por um santo e o adoraram. Quando sacudiram sua língua afrouxou-se e ele voltou à posição normal. O mágico tornou-se consciente do mundo exterior e gritou, como há 1000 anos atrás: venha a confusão, venha a ilusão. Ó rei, dê-me dinheiro, dê-me roupas. Eu costumava chorar, orando à Mãe Divina. Ó Mãe, destrói com teu trovão minha tendência ao raciocínio. Pundit. O senhor também teve tendência a raciocinar? Mestre. Sim, uma vez. Pundit, então, por favor, diga-nos que nos livraremos dessa inclinação, também. Como o senhor livrou-se da sua? Mestre. Oh, de um jeito ou de outro. Shri Ramakrishna ficou silencioso por uns instantes. Logo continuou a conversa. Mestre, Deus é Kalpataru. Deve-se orar próximo dela. Assim, obter-se-á o que quer que se deseje. Quantas coisas Deus criou! Infinito é seu universo, mas que necessidade tenho de conhecer todos seus esplendores infinitos? Se eu tiver que conhecê-los, deixe-me primeiro realizá-lo. Então o próprio Deus me dirá tudo a respeito deles. Que necessidade tenho de conhecer quantas casas e quantas ações do governo Jadu Malik possui? Tudo de que necessito é conversar com ele. Posso conseguir vê-lo saltando sobre um vale, ou através de uma petição ou depois de ter sido empurrado por seu porteiro. Uma vez que tenha conseguido falar, ele mesmo me dirá tudo a respeito de suas posses. Se eu lhe perguntar, se uma pessoa relacionar-se com o dono, é respeitado também, pelos seus funcionários. Todos riem. Há alguns que não se interessam em conhecer os esplendores de Deus. Que me importa quantos galões de vinho há na taverna? Uma garrafa me será suficiente. Por que deveria desejar o conhecimento dos esplendores de Deus? Estou intoxicado com o pouco de vinho que bebi. Ambas Bhakti, Jnana e Yoga são caminhos pelos quais pode-se realizar Deus. Qualquer caminho que escolher, certamente o realizará. O caminho da Bhakti é um caminho fácil. O caminho do conhecimento e discriminação é muito difícil. Por que se deveria raciocinar tanto para saber o melhor caminho?
Falei sobre isto com Vijay por muitos dias. Uma vez falei-lhe sobre um homem que costumava orar: ó Deus, revela-me quem e o que tu és. O caminho do conhecimento e da discriminação é, na verdade, difícil. Parvati, a Mãe Divina, revelou suas várias formas a seu pai, e disse: Pai, se quiseres Brahmasnana, viva, na companhia dos santos. Brahma não pode ser descrito em palavras. Disse no Ramajita que Brahman foi descrito apenas indiretamente, pelas escrituras. Quando se fala da vila pastora no Ganges, está se dizendo, de uma forma indireta, que a vila está situada às margens do Ganges. Por que um homem não seria capaz de realizar o Brahman sem forma? Mas é extremamente difícil. Não consegue enquanto tiver o mais leve traço de mundanismo. Pode estar diretamente consciente de Brahma em sua consciência mais íntima, somente quando renunciar a todos os objetos dos sentidos, forma, paladar, olfato, tato e som, e quando sua mente parar completamente de funcionar. Aí então, saberá que somente Brahma existe. Citando um Upanishad, o Pundit disse: deve ser experimentado só como existência. Mestre, a fim de realizar Deus, um devoto deve ter uma atitude particular, a atitude de herói, de amigo, de atendente ou de filho. Mani Malik. Só então pode se sentir atraído para Deus. Mestre, durante muitos dias alimentei o sentimento de que era companheira da Mãe Divina. Costumava dizer: sou uma atendente da Brahma Mai, a Mãe Bem-aventurada. Ó companheiras da Mãe Divina, tornem-se uma atendente da Mãe. Irei orgulhosamente dizendo: sou uma atendente da Brahma Mai. Algumas almas realizam Deus sem praticar qualquer disciplina espiritual. São chamadas Nityasida, eternamente perfeitas. Aquelas que realizam Deus através de austeridade, japa e outras disciplinas, são chamadas Sadhanasida, perfeitas pela disciplina espiritual. Também há as Kripasidas, perfeitas pela graça divina. Essas últimas podem ser comparadas a um aposento mantido no escuro durante 1000 anos, que se torna iluminado no momento em que um lampião é aí aceso. Há também uma espécie de devotos, os Atasidas, quer dizer, aqueles que subitamente alcançaram a visão de Deus. Sua situação é semelhante à de um pobre rapaz que, subitamente, foi favorecido por um homem rico. Casa a filha com o rapaz, e com isso, dá-lhe terras, casa, carruagem, empregados e tudo mais. Há ainda outros devotos, os Vapnasidas, que tiveram a visão de Deus num sonho. Surendra, sorrindo. Vamos então dormir. Despertaremos e nos encontraremos como se fossemos babus, aristocratas. Mestre, afetuosamente. Você é um babu. Quando se acrescenta a letra K, torna-se K. É inútil pôr um outro A. Se o fizer, continuará o mesmo K. Todos riem. O Nityasida é uma classe à parte. É como a madeira arani. Com um simples faísca, pode-se obter fogo sem friccionar. O Nityasida realiza Deus, praticando pouca disciplina espiritual, e às vezes, mesmo sem nenhuma. Mas ele continua a praticar depois de realizar Deus. É como a cabaça ou a moranga, primeiro o fruto, depois a flor. O Pundit sorriu com esta ilustração. Mestre, veja o exemplo de Pralada. Era um Nityasida. Quando escrevia a letra K derramava uma torrente de lágrimas. O mestre gostou da humildade do Pundit e o elogiou aos devotos. Mestre, ele tem uma linda natureza. Não há dificuldade de se colocar um prego numa parede de barro, mas a ponta quebra ao se tentar pregá-lo numa parede, e assim mesmo, ele não consegue penetrá-la. Há pessoas cuja consciência espiritual não está de todo despertada, embora ouçam 1000 vezes falar de Deus. São como crocodilos cujo couro não se pode cortar nem com uma espada. Pundit. Mas pode-se ferir um crocodilo jogando-se uma lança em sua barriga. Mestre, sorrindo. Qual a vantagem em ler muito as Escrituras? Qual o bem no estudo da filosofia? Qual a utilidade de ser grande? Para aprender a arte de manejar arco e flecha, deve-se em primeiro lugar, mirar uma bananeira, em seguida um caniço, depois um pavio e por fim, um pássaro voando. No início devemos nos concentrar em Deus com forma. Há devotos que estão além dos 3 gunas.
São eternamente dedicados a Deus, como Narada. Esses devotos contemplam Krishna como Shimaya, todo espírito, sua morada como Shimaya, seus devotos como Shimaya. Para eles Deus é eterno. Sua morada é eterna, seu devoto é eterno. Aqueles que raciocinam e especulam seguindo o processo de Neti, não aceitam a encarnação de Deus. Asra diz bem que a encarnação divina é somente para o Bhakta, e não para o Jnani, pois o Jnani está satisfeito com seu ideal, sou ele. Shri Ramakrishna e os devotos fizeram silêncio por algum tempo. O Pundit prosseguiu. Pundit. Senhor, como podemos livrar-nos da calosidade? Risada. Fez-me lembrar de músculos e nervos. Tristeza faz-me pensar no sistema nervoso. Mestre, sorrindo. É por isso que Narayana Shastri costumava dizer, o efeito prejudicial do estudo das escrituras é que encoraja o raciocínio e a argumentação. Pundit. Então não há nenhum caminho para nós? Mestre. Sim, há o caminho da discriminação. Aparece numa canção, o verso. Pergunte a seu filho discriminação a respeito da verdade? O caminho está na discriminação, renúncia e anelo apaixonado por Deus. Se um homem não praticar discriminação, não poderá pronunciar as palavras certas. Uma vez, depois de ter exposto a religião de forma ampla, o Pundit Samadhyaya disse, Deus é seco. Ele me fez recordar o homem que uma vez dissera, o curral de meu tio está cheio de cavalos. Ora, será que alguém guarda cavalos no curral? Com um sorriso. O senhor tornou-se um chanabara frito na manteiga. Será bom para o senhor e para os outros também, se ficassem mergulhados na cauda por uns dias. Somente uns poucos dias. Pundit, sorrindo. O doce está frito demais. Ficou torrado. Mestre, com uma risada. Não, está marrom como uma barata. É exatamente a cor certa. Asra. O doce está bem cozido. Tornou-se esponjoso. Agora absorverá a calda muito bem. Mestre. Veja, não há necessidade de ler demais as escrituras. Se o senhor ler muito, se sentirá inclinado a raciocinar e discutir. Nanta ensinava-me assim. O que se obtém ao repetir a palavra Gita 10 vezes, é a essência do livro. Em outras palavras, se repetir Gita 10 vezes, a palavra será revertida em Taji, que significa renúncia. Sim, o meio de realizar Deus é através da discriminação, renúncia e anelo por Ele. Que tipo de anelo? Deve-se ansiar por Deus como a vaca, que ansiosamente corre atrás do bezerro. Pundit. O mesmo dizem os Vedas, ó Deus chamamos por ti, como a vaca que muge pelo bezerro. Mestre. Junte suas lágrimas ao seu anseio. Se o senhor puder renunciar tudo através da discriminação e desapego, será capaz de ver Deus. Esse desejo intenso leva à embriaguez de Deus, quer o senhor siga o caminho do conhecimento ou da devoção. Sábio Durvasa estava louco com o conhecimento de Deus. Há uma grande diferença entre o conhecimento de um chefe de família e o de um sannyasi que renunciou a tudo. O conhecimento de um chefe de família é como a luz de um lampião, que ilumina somente o interior de um aposento. Com a ajuda de tal conhecimento, ele não pode ver nada, a não ser seu próprio corpo e sua família próxima. Mas o conhecimento de um monge que a tudo renunciou, é como a luz do sol. Com esta luz ele pode ver tanto o interior como o exterior do aposento. O conhecimento de Chaitanya-deva tinha o brilho do sol, o sol do conhecimento. Além do mais, irradiava a doce luz da lua da devoção. Ele era dotado de ambos, conhecimento de Brahma e amor a Deus. Ao Pundit. Pode-se alcançar consciência espiritual através de ambas, afirmação e negação. Há o caminho positivo do amor e da devoção, e há o caminho negativo do conhecimento e da discriminação. O Senhor prega o caminho do conhecimento, mas isto cria uma situação difícil. Aí o guru e o discípulo não se veem um ao outro. Shukadeva foi ter um com Janaka, para instrução do conhecimento de Brahma. Janaka disse-lhe: você tem que me pagar os honorários de antemão. Quando alcançar o conhecimento de Brahma, não me pagará os honorários porque o conhecedor de Brahma não vê diferença entre o guru e o discípulo.
Tanto a negação como a afirmação são meios para realizar o mesmo objetivo. Infinitas são as opiniões e infinitos os meios, mas o Senhor deve recordar-se de uma coisa. Prescreve-se que o caminho da devoção descrito por Narada é o mais adequado para o Kali Yuga. Segundo este caminho, primeiro vem Bhakti, em seguida Bhava, quando Bhakti está madura. Mais elevadas que Bhava são Mahabhava e Prema. Um mortal comum não atinge Mahabhava e Prema. Aquele que alcançou estes estados, realizou o objetivo, isto é, atingiu Deus. Pundit. Para expor a religião deve-se usar um grande número de palavras. Mestre. Quando pregar, elimine a cabeça e a cauda, quer dizer, dê ênfase apenas às coisas essenciais. O Pundit e Mani Malik começaram a conversar. Mani era membro do Brahmo Samaj. O Pundit discutia com veemência sobre os lados bom e mal do Samaj. Shri Ramakrishna estava sentado no pequeno divã, observando e sorrindo. Então comentou: este é o aspecto tamásico de Sattva, a atitude de herói. É necessário. Não se deve segurar a língua ante a injustiça e inverdade. Suponhamos que uma mulher má queira tirá-lo do caminho da retidão. Deve-se assumir a atitude heróica e dizer: o que? Sua bruxa! Como ousa prejudicar minha vida espiritual? Vou cortá-la em duas, agora mesmo. Com um sorriso, Shri Ramakrishna disse ao Pundit. Mani Malik vem seguindo a orientação do Brahmo Samaj há muito tempo. O senhor não pode convertê-lo às suas ideias. É fácil destruir velhas tendências? Uma vez houve um hindu muito piedoso, que sempre adorava a Mãe Divina e cantava seu nome. Quando os muçulmanos conquistaram o país, obrigaram-no a abraçar o islamismo. Disseram-lhe: agora você é um muçulmano. Diga Alá. Daquele dia em diante passou a repetir a palavra Alá, mas de vez em quando lhe escapava o nome Jagadamba. Os muçulmanos estavam prestes a bater nele. Por isso ele disse: eu lhe suplico, por favor, não me matemática, venho fazendo o melhor que posso para repetir nome de Alá, mas nossa Jagadamba dominou minha garganta, ela empurra para fora o seu Alá. Todos riem. Ao Pundit: por favor, não diga nada a Mani Malik. O senhor deve saber que há diferentes gostos. Há, também, diferentes capacidades de digestão. Deus fez distintas religiões e credos para diferentes aspirantes. De jeito algum, nem todos estão preparados para o conhecimento de Brahman. Portanto, foi estabelecida a adoração de Deus com forma. A mãe compra um peixe para os filhos. Faz peixe ao curry com uma parte, com outra ela frita e com o restante, faz pilau. Nem todos podem digerir pilau. Assim ela faz sopa de peixe para aqueles que têm estômago delicado. Além disso, alguns querem em forma de pique ou frito. Há diferentes temperamentos. Há diferenças na capacidade de compreensão. Todos estavam em silêncio. Shri Ramakrishna disse ao Pundit: vá visitar os templos e dar uma volta pelo jardim. Eram aproximadamente 5:30 da tarde. O Pundit deixou o aposento com os amigos e vários devotos. Depois de um certo tempo, um mestre com M foi ao Ghat de banho no Ganges. Disse a M: Baburam agora diz, o que ganho com o estudo? Na margem do rio encontrou-se com o Pundit e perguntou-lhe: não vai ao templo de Kali? O Pundit respondeu: sim, senhor. Vamos juntos. Rosto sorridente, Shri Ramakrishna dirigiu-se ao templo, atravessando o pátio. Ouça a canção. É Kali, minha mãe divina, realmente negra? Desnuda da cor mais negra. Ilumina o lótus do coração. Enquanto atravessava o pátio, citou para o Pundit um trecho de uma canção. Acendendo o lampião do conhecimento na câmara do seu coração, contemple o rosto da mãe, a personificação de Brahma. Chegaram ao templo. Shri Ramakrishna saudou a mãe divina, tocando o chão, com a testa. Flores de hibisco vermelhas e folhas de viúva adornavam os pés da mãe. Seus olhos irradiavam amor por seus devotos. Duas de suas mãos estavam levantadas, como que para dar-lhes graças e confiança. As outras duas seguravam os símbolos da morte. Vestia um sari de Benares e estava enfeitada de joias. Referindo-se à imagem, uma das pessoas do grupo comentou:
Ouvi falar que foi feita pelo escultor Nabin. O mestre respondeu: sim, eu sei, mas para mim, ela é a personificação do espírito. Quando Shri Ramakrishna voltava para o aposento com os devotos, disse a Baburam: venha conosco. M também juntou-se a eles. Era o entardecer. O mestre estava sentado no pórtico semicircular oeste do quarto. Baburam e M sentaram-se junto dele. Estava em êxtase parcial. Rakal não estava morando com Shri Ramakrishna, e por isso, o mestre tinha dificuldade com seu serviço pessoal. Diversos devotos viviam com ele, mas ele não podia suportar o contato com qualquer um, durante seus estados espirituais. Sugeriu a Baburão: fique comigo. Vai ser muito agradável. Nesse estado não posso permitir que outros me toquem. O Pundita entrou no quarto do mestre, depois de visitar os templos. O mestre disse-lhe do pórtico: tome alguma coisa. O Pundit disse que ainda não havia feito sua prática da tarde. Imediatamente Shri Ramakrishna ficou de pé e cantou, em êxtase: por que eu deveria ir a Ganga ou Gaia, a Kashi, Kanchi ou Prabhas, enquanto eu puder dar meu último suspiro com o nome de Kara em meus lábios? Qual a necessidade de rituais tem um homem? Por que mais práticas espirituais, se ele repetir o nome da mãe nas 3 horas sagradas? Embriagado com o amor estático, o mestre disse: por quanto tempo deve-se fazer práticas espirituais, enquanto a mente não se fundir em Deus ao repetir um Pundit? Vou comer algo. Farei a prática mais tarde. Mestre. Não desejo obstruir a corrente de sua vida. Não é bom renunciar a alguma coisa, antes da hora. Quando o fruto amadurece, a flor cai por si mesma. Não se deve arrancar com força o galho verde do coqueiro. Danifica a árvore. Surendra estava pronto para ir embora. Convidou seus amigos para irem na sua carruagem. O mestre, ainda em êxtase, disse: não leve mais pessoas do que seu cavalo pode puxar. Surendra despediu-se de Shri Ramakrishna. O Pundit saiu do quarto para fazer sua prática espiritual. M e Baburam saudaram o mestre. Já era hora de irem para Calcutá. Shri Ramakrishna continuava em êxtase. Mestre, A.M. não posso pronunciar uma palavra agora. Fique mais alguns minutos. M sentou-se de novo e esperou a ordem do mestre. Shri Ramakrishna fez sinal a Baburam para se sentar, e pediu-lhe para abaná-lo um pouco. M também participou deste serviço pessoal ao mestre. Mestre, a M com ternura: por que agora você não vem aqui com tanta frequência? M: por nenhuma razão especial. Tenho estado muito ocupado em casa. Mestre: ontem conheci a natureza interna de Baburam. É por isso que tenho tentado persuadi-lo a que venha viver comigo. A mãe passarinho choca o ovo na época certa. Rapazes como Baburam são puros de coração. Ainda não caíram nas garras de mulher e ouro, não é? M: é verdade, senhor. São ainda sem mácula. Mestre: são como um pote novo. O leite que é colocado ali não fica azedo. M: sim, senhor. Mestre: preciso de Baburam aqui. Passo por certos estados espirituais quando então necessito de alguém como ele. Diz que não deve agora viver permanentemente comigo, pois isto lhe trará dificuldades. Seus parentes criarão problemas. Estou pedindo que venha aqui aos sábados e domingos. O Pundita entrou no quarto com os amigos. Havia terminado de fazer suas orações e ia comer alguma coisa. Um dos seus companheiros perguntou ao mestre: vamos ser bem-sucedidos na vida espiritual? Por favor, diga-nos qual o nosso caminho. Mestre: todos vocês têm anelo de liberação. Se um aspirante tem desejo ardente, isso é suficiente para que realize Deus. Não coma nada da cerimônia do Srada. Viva no mundo como uma mulher livre. Ela faz todas as tarefas domésticas com muita atenção, mas a mente mora dia e noite no amante. Cumpra suas obrigações no mundo, mas mantenha a mente sempre fixa em Deus. O Pundita acabou de comer. Mestre, ao Pundita: o senhor sem dúvida leu o Gita. Está dito ali que há um poder especial de Deus no homem que é honrado e respeitado por todos. O Pundit citou o verso do Gita. Mestre:
O senhor certamente possui poder divino. Pundit. Tenho que trabalhar com perseverança até terminar a tarefa que aceitei? Shri Ramakrishna parece que ia que dizer sim, mas logo mudou de assunto. Mestre, tem-se que admitir a manifestação de poder. Vidyasagar uma vez me perguntou: Deus deu mais poder a uns dos que a outros? Disse-lhe: certamente. Do contrário, como pode um homem matar 100 pessoas? Se não há manifestação especial de poder, então por que a rainha Vitória é tão honrada e respeitada? O senhor não admite isto? Ele concordou comigo. O Pundita e seus amigos saudaram o mestre e já estavam de saída, quando Shri Ramakrishna disse ao Pundita: volte outra vez. Um fumante de cânhamo gosta da companhia de outro fumante de cânhamo. Chegam até se abraçar, mas escondem-se dos outros que não sejam como eles. A vaca lambe o corpo do bezerro, mas ameaçam uma vaca estranha, com seus chifres. Todos riem. O Pundit deixou o aposento. Com um sorriso, o mestre falou: ele se derreteu num só dia. Reparou como é modesto. Aceitou tudo o que eu disse. O luar inundava o pórtico. Shri Ramakrishna continuava sentado. M estava de saída. Mestre, afetuosamente: você tem que ir agora? M. Sim, senhor. Vou dizer-lhe adeus. Mestre, tenho pensado em visitar a casa dos devotos. Também quero ir na sua. O que me diz? M. Isso será muito bom. Quinta-feira, 3 de julho de 1884. Shri Ramakrishna estava sentado na casa de Balaram Bose, em Calcutá. Era o dia do festival da volta do carro. O Senhor do Universo era adorado na casa de Balaram em Jagannath. Havia um pequeno carro na casa, para uso durante o festival do carro. O pai de Balaram era um piedoso Vaishnava, que dedicava a maior parte do tempo à oração e à meditação, em sua chácara em Vrindavana. Também estudava livros religiosos e apreciava a companhia dos devotos. Balaram trouxera o pai a Calcutá para conhecer o mestre. Shri Ramakrishna estava muito feliz. Sentado perto dele estavam Ram, Balaram, o pai de Balaram, M, Manomoha e vários devotos jovens. Mestre, ao pai de Balaram e outros. Bhaktamala é um dos livros Vaishnavas. É um livro excelente. Descreve a vida de diversos devotos Vaishnavas, mas é unilateral. Num trecho o autor encontrou paz de espírito somente depois de obrigar Bhagavati, a Mãe Divina, a dar sua iniciação de acordo com a disciplina Vaishnava. Uma vez enalteci Vainal Shashara Mathur e o persuadi a convidá-lo a ir à sua casa. Mathur recebeu-o com muita cortesia. Serviu-lhe em travessas de prata. Sabe o que aconteceu? Vainal Shasharan disse na frente de Mathur: o senhor não alcançará nada na vida espiritual a não ser que aceite Krishna como seu ideal. Mathur era seguidor do culto Shakti e adorador da Mãe Divina. Na mesma hora seu rosto ficou vermelho. Cutuquei Vainal Shasharan. Compreendo que o Bhagavata também contém algumas afirmações como essa. Soube que lá está escrito que tentar cruzar o oceano do mundo sem aceitar Krishna como divindade ideal é como tentar atravessar um grande mar, segurando-se na cauda de um cachorro. Cada seita aumenta seu ponto de vista. Os Shaktas, também, tentam diminuir os Vaishnavas. Os Vaishnavas dizem que só Krishna é o timoneiro que leva uma pessoa através do oceano do mundo. Os Shaktas retrucam: ó sim, concordamos com isto. Nossa Mãe Divina é a imperatriz do universo. Por que ela deveria aborrecer-se a respeito de um barco? Por isso ela contratou aquele sujeito Krishna para esse propósito. Todos riem. Além disso, como as pessoas são vãs a respeito de suas próprias seitas. Há tecelões nos vilarejos perto de Kamarpukur. Muitos são Vaishnavas e gostam de falar alto. Dizem: que Vishnu ele adora? O preservador? Ó, nós não o tocaríamos. Ou: de que Shiva você está falando? Aceitamos o Atmarama Shiva. Ou então: por favor explique qual Ari você adora. Enquanto tecem, alimentam tais conversas. A mãe de Rati, confidente favorita de Rani Katyayani, é uma seguidora de Vainal Shasharan. É uma Vaishnava beata. Costumava visitar-me com muita frequência e ninguém podia ultrapassá-la em sua devoção.
Um dia notou que eu comia prasad do templo de Kali. Desde então nem sua sombra eu vi mais. É realmente um verdadeiro homem aquele que harmonizou tudo. A maioria das pessoas são unilaterais, mas acho que todas as opiniões apontam para o Uno. Todos os pontos de vista, Shakta, Vaishnava, Vedanta, possuem esse Uno como centro. Aquele que assim forma é, também, dotado de forma. É ele que aparece em diferentes formas. O Brahman sem atributos é meu pai. Deus com atributos é minha mãe. A quem se deve culpar? A quem devo louvar? Os dois pratos da balança são igualmente pesados. Aquele que está descrito nos Vedas, está também descrito nos Tantras e Puranas. Todos falam de um único Satchidananda. Nitya e Lila são os dois aspectos de uma mesma realidade. Ela está descrita nos Vedas como um Satchidananda Brahman, nos Tantras como um Satchidananda Shiva, o sempre puro Shiva, e nos Puranas, como um Satchidananda Krishna. Todas as escrituras, os Vedas, os Puranas e os Tantras só falam de um único Satchidananda. Está dito nas escrituras Vaishnavas que foi o próprio Krishna que se tornou Kali. Shri Ramakrishna foi ao pórtico por alguns minutos e então voltou. Quando estava saindo, a filha de Vishvavanfar, de 6 ou 7 anos, saudou. Regressando ao quarto, o mestre começou a conversar com a menina e suas amigas, todas da mesma idade. A criança, ao mestre. Eu o saudei e o senhor nem reparou. Mestre, sorrindo. Ah é? Realmente não reparei. A criança. Então espere. Quero saudá-lo de novo, o outro pé também. Shri Ramakrishna riu e sentou-se. Retribuiu a saudação e inclinou-se ante a criança, tocando o chão com a testa. Ele pediu-lhe que cantasse. A criança disse, juro que não canto. Quando o mestre a pressionou de novo, disse, deveria o senhor me pressionar tanto, quando eu disse juro. O mestre estava muito contente com as crianças e entoou canções leves e frívolas para entretê-las. Cantou. Venha, deixe-me ajeitar seu cabelo, senão seu marido a repreenderá quando olhar para você. As crianças e os devotos riram. Mestre, aos devotos. O Paramahansa é como uma criança de 5 anos. Vê tudo preenchido com consciência. Uma vez estava em Kamarpukur, quando Shivaram, que estava com 4 ou 5 anos, tentava apanhar gafanhotos no lago. As folhas moviam-se ao vento. A fim de parar seu movimento, ele lhe disse: Psiu, psiu, quero pegar um gafanhoto. Outro dia desabou uma tempestade. Chovia forte. Shivaram estava comigo, dentro de casa. Havia relâmpagos, por todos os lados. Ele quis abrir a porta para sair. Repreendi-o e não deixei que o fizesse, mas ainda assim, olhava para fora, de vez em quando. Ao ver o relâmpago, exclamou: Olha, tio, estão riscando fósforos outra vez. O Paramahansa é como uma criança. Não distingue entre um estranho e um parente. Não se fixa muito nos relacionamentos mundanos. Um dia Shivaram disse-me: Tio, o senhor é irmão do meu pai ou seu cunhado? O Paramahansa é como uma criança. Vê tudo como Brahma. É indiferente aos seus próprios movimentos. Shivaram foi à casa de Hriday, para assistir ao Durga Puja. Saiu de casa e foi andar pela rua. Um passante viu a criança, de apenas 4 anos de idade. De onde você vem? Ele não sabia falar muitas coisas, pronunciava somente cabana. Referia-se à grande cabana, na qual a imagem da Mãe Divina era adorada. O estranho ainda lhe perguntou: com quem você vive? Disse apenas a palavra irmão. Às vezes um Paramahansa comporta-se como um louco. Quando experimentava a loucura divina, eu tinha o hábito de adorar meu próprio órgão sexual, como se fosse o falo de Shiva. Mas não posso fazer isto mais. Alguns dias depois da consagração do templo de Dakshinesvar, chegou um louco que, na verdade, era um sábio dotado de conhecimento de Brahma. Tinha uma forquilha de bambu em uma das mãos, e uma muda de mangueira num vaso, na outra. Usava sapatos rotos. Não seguia qualquer convenção social. Depois de se banhar no Ganges, não fazia nenhum rito religioso. Comia qualquer coisa que carregava na dobra da roupa. Entrou no templo de Kali e cantou hinos à deusa. O templo tremia, Aladar estava no santuário.
Proibiram ao louco comer na casa de convidados, mas ele não prestou atenção a este detalhe. Procurou comida no lixo, onde os cachorros comiam, as sobras dos pratos e folha. De vez em quando empurrava os cachorros, para apanhar as sobras. Os cachorros também não se importavam. Aladari seguiu-o e perguntou: "Quem é você? Um Purnasnani?" O louco sussurrou: "Psiu. Sim, sou um Purnasnani." Meu coração começou a palpitar quando Aladari me contou o fato. Abracei-me a rida e disse à Mãe Divina: "Mãe, será que tenho também que passar por tal estado?" Fomos todos ver o homem. Falou palavras de grande sabedoria, mas comportava-se como um louco diante dos outros. Aladari seguiu a uma longa distância, quando ele deixou o jardim. Depois de ter passado pelo portão, disse a Aladari: "O que mais vou lhe dizer? Quando você não mais fizer distinções entre a água deste lago e a água do Ganges, então saberá que já tem conhecimento perfeito." Dizendo isso, partiu apressadamente. Shri Ramakrishna começou a conversar com M. Estavam presentes outros devotos. "Mestre, A.M. o que você sente a respeito de Shashadhar?" M. "É muito bom. Mestre. É muito inteligente, não é?" M. "Sim, senhor. É verdadeiramente um erudito." Mestre. "De acordo com o Gita, há um poder de Deus naquele que é respeitado e honrado por muitos. Mas Shashadhar ainda tem algumas coisas a fazer. O que ele fará com uma simples erudição? Tem que praticar alguma austeridade e disciplina espiritual. O Pundit Gauri praticou austeridade. Quando cantava hinos à Mãe Divina, os outros Pundits pareciam meros vermes. Narayan Shastri não era um simples erudito. Também praticou disciplina espiritual. Estudou 25 anos ininterruptos. O sistema Nyaya ocupou-lhe 7 anos. Não obstante, entrava em êxtase ao repetir o nome de Shiva. O rei de Jaipur quis nomeá-lo Pundit de sua corte, mas Narayan recusou. Costumava passar muito tempo aqui. Desejava muito ir ao Vasisha Ashrama para praticar tapasya. Muitas vezes falou-me sobre isto, mas o proibi. A isto ele disse: "Quem sabe quando vou morrer? Quando praticarei sadhana? Qualquer dia posso desaparecer." Depois de muita insistência de sua parte, deixei-o ir. Alguns dizem que está morto, que morreu praticando austeridade. Outros dizem que ainda está vivo e que o viram num trem. Antes de encontrar Keshab, pedi a Narayan Shastri para visitá-lo e dizer-me o que pensava dele. Narayan disse-me que Keshab era adepto de japa. Conhecia a astrologia e salientou que havia nascido sob o signo de uma boa estrela. Fui, então, visitar Keshab, na chácara de Belgaria. Hida acompanhou-me. No momento em que vi Keshab, disse: "Entre todas as pessoas que vejo aqui, ele é o único que deixou cair a cauda. Agora pode viver tanto na terra, como na água, como uma rã." Keshab mandou 3 membros do Brahmo Samaj ao templo de Dakshinesvar para me testar. Prazana era um deles. Estavam encarregados de me vigiar dia e noite e relatar a Keshab. Estavam no meu quarto e tinham intenção de passar a noite ali. Contentemente murmuravam a palavra da Yamaya, e diziam-me: "Siga Keshab Babu. Isto lhe fará bem." Disse-lhes: "Creio em Deus com forma." Mesmo assim continuavam com suas exclamações de Dayamaya. Então fui tomado por um estranho estado. Disse-lhes: "Saiam daqui." Não permiti que passassem a noite em meu quarto. Por isso dormiram na varanda. O capitão também passou a noite no templo, quando veio me visitar pela primeira vez. Michael visitou o templo quando Narayan Shastri estava morando comigo. Dvarika Babu, filho mais velho de Mathur, trouxe-o aqui. Os proprietários do templo queriam dar entrada numa ação legal contra os proprietários do depósito de pólvora vizinho, por isso desejavam o conselho de Michael. Encontrei-o na grande sala contígua ao escritório do administrador. Narayan Shastri estava comigo. Pedi a Narayan para falar com ele. Michael não sabia falar muito bem em sânscrito. Cometia erros. Conversaram no dialeto popular. Narayan Shastri perguntou-lhe por que havia abandonado a religião hindu. Apontando para o estômago, Michael disse: "Foi por isso." Narayan disse: "O que vou dizer a um homem que desiste de sua religião por causa do estômago?"
Então Michael pediu-me para dizer alguma coisa. Eu disse: não sei porquê, mas não tenho de dizer nada. Parece que estão segurando minha língua. Manomoa. O Sr. Choudhury não virá. Ele disse. Aquele sujeito Chachadar de Faridpur estará lá. Não irei. O Sr. Choudhury tinha grau de mestrado pela Universidade de Calcutá. Ganhava 300 a 400 rúpias. Depois da morte da primeira esposa sentirá um intenso desapego pelo mundo, mas depois de algum tempo, casou-se de novo. Visitava com frequência o mestre. Mestre! Como é mesquinho de sua parte! É vaidoso de sua erudição. Além disso, casou-se pela segunda vez. Considera o mundo uma confusão. Aos devotos. Este apego à mulher e ouro torna a mente do homem tacanha. Aramohan tinha bons traços. Quando o conheci, sentia sua falta. Estava com 17 ou 18 anos. De vez em quando eu o chamava, mas não vinha. Agora está vivendo com a esposa, longe da família. Antes vivia com o tio. Isto era muito bom. Não tinha problemas mundanos. Agora tem uma casa separada e faz o mercado de sua esposa diariamente. Outro dia veio a Dakshinesvar. Eu lhe disse: vá embora. Deixe este lugar. Não sinto vontade nem de tocá-lo. Shri Ramakrishna foi para os aposentos interiores, ver a divindade a quem ofereceu flores. As senhoras da família de Balaram estavam contentes em vê-lo. O mestre voltou para a sala de visitas e disse: as pessoas de mente mundana praticam esporadicamente devoções, japa e austeridade, mas as que só conhecem Deus repetem seu nome a cada alento. Alguns repetem mentalmente, Om Rama. Até os seguidores do caminho do conhecimento repetem, só eu sou ele. Há os que permanentemente repetem o nome de Deus. Deve-se lembrar e pensar em Deus com frequência. Pundit Chachadar entrou no quarto com um ou dois amigos e saudou o mestre. Mestre, sorrindo. Somos como noivas junto da cama, esperando o noivo. O Pundit riu. O quarto estava cheio de devotos, entre os quais o Dr. Pratap e o pai de Balaram. O mestre continuou a conversa. Mestre, a Chachadar. O primeiro sinal de conhecimento é uma natureza pacífica, e o segundo é a ausência de egoísmo. O senhor tem ambos. Há outras indicações de um Jnani. Demonstra intenso desapego na presença de um sadhu. É um leão no trabalho, por exemplo, quando dá palestras, e tem muito espírito diante da esposa. Todos riem. Mas a natureza de um Vijnani é bem diferente, como no caso de Chaitanyadeva. Age como um louco ou uma coisa inerte, ou como um fantasma. Quando em estado de uma criança, às vezes demonstra inocência infantil, às vezes frivolidade de um adolescente, e algumas vezes, ao instruir outras pessoas, a força de um rapaz. Pundit. Com que tipo de Bhakti realiza-se Deus? Mestre. Há 3 tipos de Bhakti conforme a natureza do homem: Sattvika, Rajasica e Tamasica. Bhakti Sattvika é dirigida somente para Deus. Não ostenta qualquer exibição exterior. O homem que tem essa devoção ama a privacidade. Talvez medite dentro do mosquiteiro, onde ninguém possa vê-lo. Quando este tipo de devoção é despertada, não se tem que esperar muito pela visão de Deus. O aparecimento da aurora no leste mostra que o sol não tardará a nascer. Um homem com Bhakti Rajasica gosta de mostrar sua devoção aos outros. Adora a divindade com 16 ingredientes, entra no templo usando uma roupa de seda, e usa ao redor do pescoço um colar de contas de Rudraksha entremeadas aqui e ali com contas de rubi. O homem com Bhakti Tamasica mostra a coragem e a euforia de um assaltante de estradas. O assaltante age abertamente, gritando: matar, saquear. Não tem medo nem de 8 inspetores de polícia. O devoto com Bhakti Tamasica grita como um louco: Hara, Hara, Vion, Vion, salve Kali. Tem grande força mental e fé abrasadora. Um Shakta tem uma fé assim. O que? Pronunciei o nome de Kali Durga uma vez. Disse somente uma vez o nome de Rama. Como pode haver qualquer pecado para mim? Os Vaishnavas têm uma atitude humilde e servil. Olhando para o pai de Balaram, passam o rosário e oram: ó Krishna, seja misericordioso.
Somos infelizes. Somos pecadores. Deve-se ter fé firme para dizer: pronunciei o nome de Deus. Como posso ser pecador? Imagine um homem repetindo o nome de Hari dia e noite dizendo que é pecador. Assim falando, Shri Ramakrishna foi tomado de êxtase divino e cantou: se apenas eu pudesse morrer repetindo o nome de Durga, como podes tu, ó abençoado, impedir minha liberação? Por mais pecador que eu tenha sido, posso ter roubado uma taça de vinho, ou morto uma criança antes de nascer, ou ter matado uma mulher ou uma vaca, ou mesmo causado a morte de Brahmin. Mas apesar de tudo isso ser verdadeiro, nada disso pode me fazer sentir a menor preocupação, pois pelo poder de teu doce nome minha alma pecadora ainda pode aspirar até o estado de Brahma. Cantou de novo. Contemple minha mãe jogando com Shiva, perdida num êxtase de alegria, embriagada com um trago de vinho celestial. Ela cambaleia, contudo não cai. Ereta, ela fica de pé no peito de Shiva, e a terra treme ante sua passada. Ela e seu senhor estão loucos com frenesi, ponto de lado todo medo e vergonha. Pundit Shashadhar chorava. Vainal Shasharan, o músico, cantou. Ó língua, repete sempre o nome da mãe Durga. Quem a não ser a tua mãe Durga te salvará na infelicidade? Tu és os céus e a terra, e tu o mundo inferior, de te emergiram os 12 Gopalas e Hari Shiva, as 10 encarnações da Shakti divina são tu. E tu os 10 avatares, desta vez, tu tens que me salvar? O que move e o que não se move, o denso e o sutil, és tu, criação e preservação és tu, e a última dissolução. Tu és a raiz primordial desse universo múltiplo, a mãe dos 3 mundos, sua única salvadora, és tu, tu és a Shakti de todos, e tu a tua própria Shakti, também. Ao ouvir os últimos versos, o mestre entrou em êxtase e cantou. Ó mãe, para Yashoda tu deverias dançar, quando ela te chamou sua preciosa joia azul, onde tu escondeste aquela forma encantadora, ó terrível Shyama? Dança assim uma vez para mim, ó mãe. Joga fora tua espada e toma a flauta, despe-te de tua grinalda de cabeças e usa tua grinalda de flores silvestres. Se sem Shiva tu não podes dançar, então que Balarama seja teu Shiva dança ó Shyama, como tu dançaste quando eras Krishna. Mãe, toca novamente tua flauta, outrora tão cheia de alegria para as gopis, toca novamente tua flauta mágica, chamando o gado das pastagens, fazendo cessar o fluxo murmurante do Yamuna, e dirigindo-o de volta. Quente o sol queimava no céu, quando Yashoda, inquieta por seu Krishna, amorosamente chamava. Olha, meu Gopala, creme e manteiga, come-os, meu querido. E ela penteava seu longo cabelo negro, e com cuidado, o trançava. Inclinando teu corpo flexível, mãe, tanto no pescoço, cintura e joelho, tu dançaste com teu amigo Shiridama, enquanto teus 2 tornozelos tocavam a música, Tataya, Tataya, Tata, Taia Taia. Ouvindo este som cativante, as gopis correram para lá. Novamente o Pundit Shashadhar derramou lágrimas de amor. Shri Ramakrishna desceu à consciência do mundo. Apontando para Shashadhar, disse a M. Por que não o faz calar-se? Desejava que M ou qualquer outro fizesse uma pergunta a Shashadhar. Randayal, a Shashadhar. As escrituras falam da forma de Brahman como uma projeção da mente. Quem projeta? Shashadhar. É o próprio Brahman que assim faz. Não é uma projeção mental do homem. Pratap. Por que Brahman projeta a forma? Mestre. Você pergunta por quê? Brahman não age como as outras pessoas. Brahman tem vontade própria. Por que nós temos de saber por que Brahma age desta ou daquela maneira? Você veio ao pomar comer mangas. Coma as mangas. Para que serve calcular quantas árvores há no pomar, quantos milhares de galhos e quantos milhões de folhas? Não se pode realizar a verdade com meras discussões e raciocínio. Pratap. Então não devemos raciocinar mais? Mestre. Peço-lhe que não se entregue a uma racionalização fútil, mas discrimine, por favor, entre o real e o irreal, entre o que é permanente e o que é transitório. Deve discriminar quando não estiver tomado pela luxúria, cólera ou sofrimento. Shashadhar.
Assim é diferente. Chama-se raciocínio baseado na discriminação. Mestre, sim, discriminação entre o real e o irreal. Todos permaneceram em silêncio. O mestre falou, outra vez, dirigindo-se ao Pundit. Mestre, antigamente muitos homens importantes costumavam vir aqui. Shashadar. O senhor quer dizer homens ricos? Mestre. Não, grandes eruditos. Nesse ínterim o pequeno carro de Jagannatha havia sido trazido à varanda. Dentro do carro havia imagens de Krishna, Balarama e Subhadra. Estavam adornadas de flores, grinaldas, joias e roupas amarelas. Balarama era um adorador satvíco, não havia qualquer exibição de grandeza em seu culto. Pessoas de fora nem sabiam desse festival do carro, em sua casa. O mestre com os devotos foi para a varanda e puxou o carro pela corda. Começou a cantar. Veja como toda Nádia está tremendo. Sob as ondas do amor de Gauranga. Cantou de novo. Olhem, chegaram os dois irmãos que choram quando cantam o nome de Hari, os irmãos que, em troca dos golpes, dão aos pecadores o amor de Hari. Shri Ramakrishna dançou com os devotos. Um músico e seu conjunto juntaram-se ao mestre, na música e na dança. Logo toda a varanda encheu-se de gente. De um aposento contíguo, as senhoras presenciavam esta cena de alegria. Parecia como que o próprio Chaitanya estivesse dançando com os devotos, intoxicado de amor divino. Ainda não era o entardecer. Shri Ramakrishna voltou à sala de visitas com os devotos. Mestre, a Shashadar. Isto se chama Bhajanananda, a felicidade dos devotos na adoração de Deus. As pessoas mundanas dedicam-se ao gozo dos sentidos, de mulher e ouro. Pela adoração, os devotos recebem a graça de Deus, em seguida, sua visão. Desfrutam então, Brahmananda, a felicidade de Brahma. Shashadar e os devotos ouviam essas palavras com profunda atenção. Shashadar, humildemente. Senhor, por favor diga-nos que espécie de anelo leva uma pessoa a este estado mental, cheio de felicidade. Mestre, sente-se inquietude por Deus, quando a alma tem profundo desejo por sua visão. O guru disse ao discípulo: venha comigo. Vou lhe mostrar que espécie de anelo lhe permitirá ver Deus. Ao dizer isto, levou o discípulo a um lago, pressionando sua cabeça debaixo d'água. Depois de alguns instantes aliviou o discípulo e perguntou: como se sentiu? O discípulo respondeu: ó, senti como se estivesse morrendo. Ansiava por ar. Shashadar. Sim, é isto. Compreendo agora. Mestre. Amar a Deus é o essencial. Somente Bhakti é a essência. Narada disse a Rama, que eu possa ter puro amor por teus pés de lótus, que eu jamais seja iludido por tua maia que seduz o mundo. Rama disse-lhe: peça-me uma outra graça. Não, disse Narada. Nada mais quero. Que eu tenha amor por teus pés de lótus. É a minha única oração. Pundit Shashadar estava de saída. Shri Ramakrishna pediu a um devoto que trouxesse uma carruagem para o Pundit Shashadar. Não se preocupe. Vou andar, mestre, sorrindo. Como pode? O senhor está além do alcance da meditação de Brahma. Shashadar. Não há nenhuma necessidade especial que eu vá agora mesmo. A única coisa que tenho que fazer é o sandia. Mestre. A Mãe Divina retirou o sandia e outras devoções. O propósito do sandia é purificar o corpo e a mente. Não estou mais nesse estado. O mestre cantou os seguintes versos de uma canção. Quando você aprenderá, ó mente, a ficar namorada da bem-aventurança, com pureza e corrupção de cada lado? Somente quando você tiver encontrado a maneira de manter estas esposas contentes sob o mesmo teto, você verá a forma sem mácula da mãe Shyama. Pundit Shashadar saudou o mestre e retirou-se. Visitei Shashadar ontem. O senhor me pediu. Mestre. Pedi? Não me lembro, mas foi muito bom que você tivesse isso. O editor de um jornal estava insultando o senhor. Mestre. Suponhamos que ele estivesse. Que importa? Por favor, ouça.
Logo que comecei a conversar com o editor sobre o senhor, ele quis ouvir mais e não queria me deixar ir. Já escurecera. Shri Ramakrishna começou a cantar os nomes da Mãe Divina, Krishna, Rama e Hari. Os devotos estavam em silêncio. O mestre cantava os nomes com tal doçura, que todos ficaram profundamente emocionados. Naquele dia a casa de Balarama parecia Navadvip na época em que Chaitanya vivia. A varanda era como Navadvip e a sala como Vrindavana. Naquela mesma noite Shri Ramakrishna devia ir a Dakshinesvar. Balaram levou-o para os apartamentos internos e serviu-o. As senhoras da família saudaram o mestre. Enquanto esperavam a chegada do mestre, os devotos cantaram o Kirtan na sala de visitas. Logo Shri Ramakrishna chegou e juntou-se aos cantores. O Kirtan continuou. Contemple, meu Gora está dançando. Com os devotos dança no pátio de Shrivas, cantando o Kirtan. Gora diz a todos, repitam o nome de Hari. Olha para Gadadhari de seus olhos vermelhos. Correm lágrimas de amor em seu corpo dourado. O mestre improvisou os versos. Gora está dançando no Kirtan. Ali ele dança, o querido de Sashi. Ali ele dança, meu Gauranga. Ali ele dança, o bem-amado de minha alma. Apêndice 1. Pode Shiva sobreviver ao veneno mortal? Alusão ao veneno que surgiu quando deuses e demônios revolveram o oceano. Shiva, por bondade, bebeu o veneno, mas ele ficou em sua garganta, dando-lhe uma cor azul. Por isso Shiva é conhecido como o deus da garganta azul. 2. De uma vez por todas agora compreendi inteiramente, do uno que conhece isso bem, aprendi o segredo de Bhava. Deus, a quem o poeta adorava como a Mãe Divina. 3. Porque agora estou bem desperto na yoga sem sono, ó Mãe Divina, una com ti, finalmente, no sono da yoga, meu sono acalentei para sempre. Samadhi, que faz uma pessoa parecer adormecida. 4. Joguei fora meus 6 inimigos persistentes, pronto estou para navegar no mar da vida. As 6 paixões. 5. Embora eu jamais relute em conceder liberação, na verdade hesito em dar puro amor. A canção representa as palavras de Shri Krishna. 6. É meu prazer. Vou mascar folha de betel, olhar-me no espelho e dançar no meio de 1000 moças. Porque o mestre era um Vijnani. 7. Seu corpo atual permanece vivo até que seu momentum não esteja exaurido, mas futuros nascimentos não serão possíveis. O momento das ações da encarnação anterior, que deu lugar a este corpo atual. 8. Este mundo é uma mansão de alegria. Aqui posso comer, beber e divertir-me. Ó médico 8. Como você é um tolo. Você pode ver somente a superfície das coisas. Ramprasad pertenceu à classe dos médicos. 9. O socador estava quase desgastado de tanto ser batido. Havia sobrado apenas um pedaço que se perdeu na vegetação e ocasionou a destruição da raça dos Yadus. A história é relatada no Mahabharata, de como os parentes de Krishna brigaram por causa de um fragmento de um socador e exterminaram-se, matando-se uns aos outros. 10. O senhor conhece a atitude das gopis? É esta, somos de Radha e Radha é nossa. O ideal das gopis não era fundir-se na consciência de Deus, mas manter sua individualidade a fim de desfrutar a comunhão de Radha e Krishna. Olhavam-se como companheiras de Radha. 11. Então os modernos Brahmajanis começaram a chegar. Membros do Brahmo Samaj, que acreditavam em Brahman sem forma. 12. O Nityasida é uma classe à parte. É como a madeira arani. Com um simples faísca, pode-se obter fogo sem friccionar. O Nityasida realiza Deus, praticando pouca disciplina espiritual, e às vezes, mesmo sem nenhuma. Mas ele continua a praticar depois de realizar Deus. Pedaço de madeira usado para acender o fogo sagrado por fricção. 13. Mestre, veja o exemplo de Prahlada. Era um Nityasida. Quando escrevia a letra K derramava uma torrente de lágrimas. A letra K lembrava Prahlada, sua divindade escolhida, Krishna. 14. O Senhor tornou-se um chanabara frito na manteiga. Doce bendeli feito de queijo, primeiro frito na manteiga, e em seguida, mergulhado na calda. 15. Agora você é um muçulmano. Diga lá.
Daquele dia em diante passou a repetir a palavra Alá, mas de vez em quando lhe escapava o nome Jagadamba. A Mãe do Universo, um dos nomes da Mãe Divina. 16. Não coma nada da cerimônia do Srada. Oferenda de comida e bebida a parentes falecidos, especialmente os ancestrais. 17. Uma vez estava em Kamarpukur, quando chivaram. Sobrinho do mestre. 18. Quem é você? Um Purnasnani? Perfeito conhecedor de Brahma. 19. Contentemente murmuravam a palavra da Yamaya. O compassivo os Brahmos gosta de usar este nome de Deus que, segundo sua crença, é sem forma, mas pessoal e dotado de atributos. 20. Michael visitou o templo quando Narayan Shastri estava morando comigo. Michael Madhusudanduta, advogado e um dos maiores poetas bengalis, convertera-se ao cristianismo. 21. Um homem com Bhakti Rajasika gosta de mostrar sua devoção aos outros. Adora a divindade com 16 ingredientes, entra no templo usando uma roupa de seda, e usa ao redor do pescoço um colar de contas de Rudraksha entremeadas aqui e ali com contas de rubi. Como prescrito nos livros de ritual hindu. 22. Vion. Vion. Salve Kali. Tem grande força mental e fé abrasadora. Com tais exclamações em voz alta, o devoto de Shiva invoca sua divindade ideal. 23. Ao ouvir os últimos versos, o mestre entrou em êxtase e cantou. Essa canção significa a unidade de Krishna e Kali. 24. Ao ouvir os últimos versos, o mestre entrou em êxtase e cantou. Ó mãe, para Yashoda tu deverias dançar, quando ela te chamou sua preciosa joia azul. Nome carinhoso do menino Krishna. 25. Olhem, chegaram os dois irmãos que choram quando cantam o nome de Hari, os irmãos que, em troca dos golpes, dão aos pecadores o amor de Hari. Gauranga e Nityananda. 26. O editor de um jornal estava insultando o Sr. The Indian Empire.